tem tido a sensação de que por mais que tu trabalhe, te esforce, estude, se forme, tu nunca verdadeiramente vai ter sucesso na tua vida? A história tem sido assim para muita gente. A gente chega em casa, olha o telefone, começa a passar feeds, começa a ter a sensação de que praticamente todo mundo que está em volta tem uma vida bem mais bem-sucedida. Parece que as pessoas são mais felizes nos relacionamentos delas, parece que as pessoas têm o carro melhor, parece que está todo mundo viajando, e aí a gente se pergunta como é que essa gente arranja dinheiro se a gente faz tudo o que faz e nunca consegue sair daquele lugar. E tem a sensação de que, na real, não importa o que eu faça, me esforce, nesse mundo aqui, não tem como evoluir e ter um grande sucesso. Esse é o tema do 7º episódio desta nossa série, que vem falando sobre como o mundo tá ficando maluco. Mas eu vou deixar a minha copiloto Sofia apresentar ele um pouco melhor. Como viver melhor em um mundo que está ficando louco? Episódio 7. Talvez o problema não seja o seu sucesso. Antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Renato Guaragni, sou psicólogo, trabalho como psicólogo clínico quase todos os dias, atendendo pessoas que passam por esse tipo de situação que a gente está conversando aqui. Se tu quiser conhecer um pouco mais do trabalho, segue lá no Instagram, @psico.renato. Se tu estiver no YouTube, clica ali em seguir. Segue esse canal para receber os próximos episódios, porque a gente está no 7º, a gente tem alguns ainda. Também lembra de clicar no joinha e se tiver hype aí embaixo, clica nele também, porque ajuda bastante a gente. Se tu estiver na plataforma de podcast, lembra de seguir esse canal, porque a gente tem muita coisa para conversar ainda. A gente tem alguns episódios antes do fim dessa temporada da série, que está começando a chegar perto. Hoje eu não vou me estender tanto aqui, porque a notícia, embora seja mais curtinha que as outras, ela tem um contexto que eu preciso explicar um pouco mais. Mas eu vou ler ela, depois a gente faz uns comparativos aqui para começar a entender qual é a treta dessa notícia, tá? A notícia eu encontrei no site O Diário do Nordeste. Ela diz mais ou menos assim: fenômeno global. Vozinha, goleiro de Cabo Verde, já é o 4º goleiro com mais seguidores na Copa do Mundo. Vozinha terminou a primeira rodada da Copa do Mundo com um crescimento extraordinário no número de seguidores no Instagram. O goleiro Vozinha, da seleção de Cabo Verde, na última partida da seleção contra a Espanha pela primeira rodada da Copa, o primeiro jogo, fez uma atuação de gala ao parar Lamine Yamal e companhia e garantir o primeiro ponto de Cabo Verde na história das Copas. O jogo acabou 0-0, tá? A atuação foi tamanha que levou uma onda de pessoas a terem curiosidade sobre quem era aquele goleiro. O resultado? Centenas de milhares de seguidores chegando a cada dia no seu perfil no Instagram. O arqueiro, que antes da partida tinha aproximadamente 50 mil seguidores, soube em entrevista após o jogo que já contava com milhões. O Diário do Nordeste resolveu fazer um levantamento entre os goleiros que estão atuando na Copa do Mundo sobre quem tinha mais seguidores na rede. E é aqui que vem a questão que eu quero trazer daqui a pouquinho. Vozinha, nesta quinta-feira, dia 18 de junho, eu tô gravando esse episódio aqui no dia 19 de junho hoje, já contava com mais de 13 milhões e meio de seguidores, estando atrás apenas de Thibaut Courtois, da Bélgica, que tem 17 milhões, Manuel Neuer, da Alemanha, com 14 milhões, e Emiliano Martinez, da Argentina, com 14 milhões,5. Faltando ainda 2 rodadas para o fim da primeira fase, a expectativa é de um crescimento ainda maior nesses números em caso de mais atuações memoráveis do goleiro de 40 anos. Cabo Verde enfrentará o Uruguai no domingo, dia 21, e a Arábia Saudita no próximo dia 26 de junho. Aí, eu fui fazer algumas pesquisas aqui para fazer uma comparação nessa notícia, para tentar deixar as coisas mais claras para ti que daqui a pouco não entende muito de futebol. Vamos lá. Quem são os outros 3 goleiros que estão nesta lista? Thibaut Courtois, que é o goleiro com mais seguidores, ele tem um salário de 15 milhões de euros por temporada. Por mês dá aproximadamente 7,3 milhões de reais isso, tá? Eu vou citar alguns títulos do Thibaut Courtois na carreira, o quanto ele teve sucesso na carreira até agora, tá? Ele, pelo Real Madrid, já conquistou 3 UEFA Champions League, que é o principal campeonato da Europa, 3 campeonatos mundiais de clube, 2 Supercopas da UEFA, 3 La Ligas, que é o campeonato espanhol,
uma Copa do Rei e 3 Supercopas da Espanha. Pelo Chelsea, que jogava antes, ele ganhou 2 vezes o Campeonato Inglês, a Premier League, a FA Cup e a EFL Cup, uma vez cada um. Quando ele jogava antes no Atlético de Madrid, ele tinha ganho o Campeonato Espanhol, a Liga uma vez, a UEFA Europa League uma vez, Supercopa da UEFA uma vez, Copa do Rei uma vez. Na Bélgica, lá no primeiro clube dele, lá no começo, ele ganhou um campeonato belga também, tá? Os prêmios individuais do Thibaut Courtois são Troféu Yashin, que é de goleiros, os melhores goleiros do mundo, uma vez. O melhor goleiro do mundo, segundo a FIFA, uma vez. Troféu Zamora, que é o goleiro menos vazado da Liga Espanhola, por 3 vezes. A Luva de Ouro, que é o melhor goleiro da Copa do Mundo, uma vez. Esses são os títulos individuais do Thibaut Courtois, tá? Que é o outro goleiro que tá na frente do Vozinha. O outro goleiro é Manuel Neuer, que ganha 21 milhões de euros por temporada, ou seja, em média 10 milhões de reais por mês, que já foi campeão da Copa do Mundo da FIFA em 14 no Brasil. Pelo Bayern de Munique, ele ganhou a UEFA Champions League 2 vezes, o Campeonato Mundial de Clubes ele ganhou 2 vezes, a Supercopa da UEFA 2 vezes, o Campeonato Alemão ele conquistou 13 vezes, Copa da Alemanha 5 vezes, Supercopa da Alemanha 7 vezes. Além disso, no Schalke 04, que é o time que ele jogava antes, ele ganhou a Copa da Alemanha, a Copa da Liga Alemã, e os prêmios individuais como goleiro na carreira, ele tem o 3º lugar na Bola de Ouro da FIFA, ou seja, o melhor jogador do mundo, como o 3º lugar, o único goleiro da história moderna a ficar ali entre os 3 primeiros. Ele ganhou como melhor goleiro do mundo da IFFHS, a Federação dos Goleiros, por 5 vezes. O melhor goleiro da Europa por 5 vezes. O melhor goleiro do mundo, segundo a FIFA, uma vez. E entrou pro time os melhores 11 jogadores do mundo por 4 vezes. Bom, olha o tamanho da carreira do Manuel Neuer, que tá ali perto do Vozinha com o número de seguidores. O Emiliano Martinez, ele recebe 9 milhões de euros por mês. O salário dele aproximadamente é 4,4 milhões de reais por mês, tá? Ele pela seleção argentina já ganhou a Copa do Mundo da FIFA, a última, a Copa América 2 vezes, já foi finalista da Copa dos Campeões da UEFA, da Conmebol UEFA, lá, o Campeonato Mundial, uma vez. Pelo Aston Villa, que é o time que ele joga hoje, ele foi campeão da Liga Europa uma vez. Pelo Arsenal, que era o clube que ele jogava, ele ganhou a Copa da Inglaterra e a Supercopa da Inglaterra. Os prêmios individuais dele foi o melhor goleiro do mundo por 2 vezes, foi o goleiro Luva de Ouro, o menos vazado da Copa do Mundo passado, e o troféu Yashin, que da France Football, que é uma revista muito conhecida no mundo do futebol, por 2 vezes. Então, olha o nível dos 3 goleiros que eu tô falando, são provavelmente os 3 melhores goleiros do mundo hoje. Pode ter uma discussão de entrar um ou outro aqui, mas assim, eles estão ali, tá? Agora vamos ao goleiro Vozinha, que é o cara dessa notícia que eu li. O goleiro Vozinha ganha 50 mil euros por ano. O salário dele, em média, é de 20.487 reais por mês, que é um salário decente para um trabalhador normal, mas para os salários dentro do futebol, de jogadores, por exemplo, o Courtois ganha 7,3 milhões por mês, o Neuer ganha 10 milhões por mês, o Emiliano Martinez ganha 4,4 milhões por mês e o Vozinha ganha 20 mil reais por mês. Os títulos do Vozinha na carreira: ele ganhou uma Copa do Chipre e um campeonato de Cabo Verde. 2 títulos na carreira. E aí essa notícia me faz me perguntar sobre por quê? Quem tem mais sucesso? Esses goleiros? Ele? Por que as pessoas seguem tanto? O que é sucesso? O que é vencer no mundo hoje? É um fenômeno que eu acho que está na hora da gente começar a analisar de forma um pouquinho mais profunda, tá? O que tu acha, Sofia? Por onde é que a gente deve começar isso? Talvez seja melhor pensar lá do início. Então tá, eu acho que sim, Sofia, vamos pro começo das coisas. E obviamente a primeira palavra que a gente vai usar, que eu separei hoje aqui, é a palavra sucesso, que é a ideia de tudo isso que a gente está estudando. A palavra sucesso, ela vem do latim successus, que vem ligado ao verbo suceder. A palavra significa vir depois, suceder ou resultar de uma ação. Logo, na origem, sucesso não era sinônimo de vitória, era aquilo que acontecia depois de um movimento, ou seja, é reação depois da ação. Isso é sucesso, suceder a algo. E aí talvez a gente se pergunte, tá bem, Renato, lindo isso aí e tal, mas a gente não vê isso assim hoje. Pois é, mas como é que começa o estudo para tentar entender essa palavra, o que significa, o que acontece? Bom, aí eu vou ter que ler, como sempre faço, porque eu não sei tudo isso de cor, mas fazendo a busca aqui, eu encontrei Zenão de Citium.
O Zenão nasceu por volta de 334 a.C., na cidade de Cítio, localizada no Chipre. Depois ele foi para Atenas e ele acabou sendo o fundador de uma das principais vertentes da filosofia que a gente conhece e que guia inclusive a nossa cultura mais moderna hoje, que é o estoicismo. O Zenão não tentava procurar o que é sucesso como a gente conhece, até porque na época sucesso era só suceder algo. Ele tentava entender o que é certo a um ser racional fazer, o que faz com que a vida seja digna, o que faz com que a gente atinja algo no fim das contas. E aí quando perguntavam para o Zenão o que é apropriado para um ser racional fazer, a pergunta mais que está escrita lá e que a gente encontra, ele diria o seguinte, não é abre aspas, mas assim, tentando resumir o que ele dizia, em tese nem sempre a gente controla aquilo que acontece depois da nossa ação. Para ele o resultado também podia depender da sorte, ele podia depender das circunstâncias, das ações das outras pessoas, e que para ele o que dependia na real da gente é agir de acordo com a nossa razão, o que a gente acredita. Porque se o resultado também pode depender da sorte, o que faz na verdade a gente ser digno, ou a gente ter tipo de virtude, é ser alguém que no fim das contas agiu de acordo com o que realmente acredita, independente necessariamente do resultado. E isso para eles era um começo do que é sucesso. Para ele, aí abre aspas, a frase dele é: o fim da vida é viver de acordo com a própria natureza. Ou seja, para ele, a gente podia não necessariamente atingir o resultado esperado e ainda assim ter vivido uma vida com virtudes e assim ser uma pessoa com sucesso para a época. Ao mesmo tempo, a gente podia ter resultados extraordinários em virtude de acaso, sorte, momento e não necessariamente ser bem sucedido. A segunda palavra, obviamente, é fracasso, que hoje a gente tende a ver como o oposto do sucesso, certo? Porém, olha a origem da palavra. A palavra fracasso vem do italiano fracasso, palavra ligada ao estrondo, de algo que cai, se rompe ou se quebra. Ou seja, na origem da palavra fracasso, fracassar não era deixar de vencer, era cair fazendo barulho. Se a gente olhar para essas duas palavras, a gente pode começar a entender em tese que ter sucesso é fazer algo que tem ação e reação e chegar no fim da ação e reação, e o fracasso é uma quebra dessa ação e reação com um barulho estrondoso. É um jeito de interpretar. Para o Epiteto, que é o filósofo que eu trouxe aqui, que é um cara que nasceu por volta de 50 anos depois de Cristo, na região da Frígia, território onde hoje faz parte a Turquia. Ele também era muito ligado ao estoicismo, que é essa primeira vertente lá criada, ou iniciada com o Zenão. Ele vem e tenta polir um pouco o pensamento e diz mais ou menos o seguinte, tá? Que o problema começa quando a gente entrega a própria paz às coisas externas. Por quê? Porque o Zenão já dizia que o sucesso não depende, ou a virtude não depende das coisas externas, que podem ser sorte, acaso, ou que está fora da gente. Quando a gente decide que só fica bem se alcançar determinado resultado, e esse determinado resultado quase sempre está ligado necessariamente também a coisas externas, eu posso depender de algo que talvez nunca tenha estado diretamente nas minhas mãos. Isso é uma tremenda fonte de frustração e sofrimento. Como o Epiteto ele era mais um professor, ele ensinava mais, escrevia pouco, se achou, não se tem uma frase especificamente ligada a ele, mas tem algumas frases de alguns alunos deles que escrevem e que abre aspas do que em tese ele teria dito, que é mais ou menos assim, ó, abre aspas: lembra que o desejo promete alcançar aquilo que deseja, e a aversão promete evitar aquilo que rejeita. Quem falha em obter o que deseja é desafortunado, e quem cai naquilo que queria evitar é infeliz. Ou seja, ficar muito exposto ao externo, ou vincular o meu sucesso a um resultado específico de número, coisa assim, que está sempre muito ligada a coisas externas que não dependem necessariamente só de mim, é a mãe da infelicidade, de ser desafortunado, de uma vida com mais sofrimento, e principalmente com menos virtude. E isso não quer dizer que ele esteja dizendo pra gente não querer, não lutar, não ir atrás. Não é isso. A gente pode desejar tudo. O que a gente não pode fazer é ligar o que a gente acredita que é o nosso sucesso, a nossa virtude, ao alcançar este resultado final dentro daquela forma exatamente que eu botei num número e papel. Porque como nunca vai depender só da gente, aí começa a nascer a dor. Pode lutar, viver e ir atrás com todo o teu coração. Mas em tese, segundo ele, a gente tem que medir a nossa virtude e o sucesso pelo quanto a gente lutou essa batalha de forma real, justa, de acordo com o que a gente é de verdade, e não pelo resultado e o número final.
Só a filosofia já hoje já está explicando tudo o que está acontecendo. Mas vamos lá. Para um cara que junta tudo isso no final, tem uma frase que eu até anotei ela no meu computador aqui para também eu nunca me esqueci, que ela diz assim: não pretendas que os acontecimentos ocorram como tu deseja. Deseja que ocorram como ocorrem. E aí sim a tua vida vai seguir tranquila. Até aqui está tudo lindo, mas agora vamos ver o que os dados dizem pra gente. Vamos para ciência e para dados, mas como sempre eu preciso trazer o início desse estudo, né? E ele vai começar no ano de 1859, e Samuel Smiles, em 1859, escreve Self-Help, que é talvez o primeiro livro mais importante de autoajuda. Não como a gente conhece hoje, mas é a primeira vez que alguém começa a estudar como se ajudar a si mesmo, escrever alguma coisa sobre isso. Assim, é um embrião do assunto, mas a gente não pode descartar ele como um primeiro grande obra, pelo menos dentro do que eu estudei. E era o meio do período industrial, do boom do período industrial que isso acontece. Ele é um escocês do século XIX. E é um momento da civilização ali que tem esse boom e que as pessoas começam a acreditar que podem crescer e podem se desenvolver a partir do próprio trabalho, o que até então era muito improvável antes da Revolução Industrial. A ideia do Smiles era de que a pessoa devia se desenvolver em características, por exemplo, aí eu vou ler aqui, caráter, disciplina, perseverança, economia, independência, segundo ele, para a gente melhorar a própria condição de vida. Que é um embrião que a gente vive hoje, embora hoje esteja bastante perdido, meio deturpado nessa história do vai lá, faz, a gente tem que se desenvolver como pessoa. Mas o começo era no início do boom industrial, de 1800 e tantos, que se a gente começasse a se desenvolver como indivíduo, já que começam a aparecer oportunidades para todos, a gente pode ter um progresso individual na vida, com bens, enfim. E uma frase dele que é bem sintomática, assim, que é importante, diz mais ou menos assim: o céu ajuda aqueles que ajudam a si mesmo. E aqui a gente começa uma questão, embora devolva para o indivíduo o poder da própria vida, em tese, nesse momento, nessa ideia, ele também está dizendo que o fracasso tem a ver contigo mesmo. O segundo cientista que eu preciso trazer, que, sei lá, qualquer pessoa hoje que for fazer qualquer mestrado, qualquer estudo científico na área do sucesso, do fracasso, precisa passar por ele, que é James Heckman. Ele é um economista, na verdade, ele venceu o Prêmio Nobel de Economia no ano 2000, quando ele começou a estudar as habilidades de capital humano, desenvolvimento humano, o desenvolvimento das pessoas na economia e mostrar o quanto o desenvolver pessoas passava a trazer desenvolvimento para a indústria, enfim, e por isso ele ganhou o Prêmio Nobel. E ele começa a tirar esses traços que a gente trouxe lá do Samuel Smiles, que sim, tinha razão, a gente precisa ter a própria virtude e as próprias características que vão desenvolver a gente, mas ele começa a estudar de onde vêm essas características, como elas são formadas dentro de um ser humano, o contexto de que cada ser humano vive para ter essas características, e aí começa aquela discussão e aquelas conclusões que a gente vai chegando de que, ok, todo mundo em tese é igual, mas nem todo mundo tem as mesmas 24 horas, uns vão de carro, outros vão de ônibus, e então as possibilidades não são as mesmas para todo mundo. Logo, eu botar sucesso e fracasso dentro de um número específico para todo mundo seria brutal, porque não é assim que funciona, porque nem todos têm as mesmas possibilidades. A frase que ele usa, uma que está no livro dele, que é Giving Kids a Fair Chance, que ele trabalha a ideia essa que eu falei do sucesso na vida, que exige mais do que inteligência, tem que ter habilidade cognitiva, autocontrole, perseverança, mas tudo isso num meio que te proporciona florescer isso. Ele dizia assim: o sucesso na vida exige mais do que inteligência. E essa ideia mudou muito tudo. Se a gente olhar para a filosofia, ele está muito mais conectado ao Epiteto e às pessoas que lá no início já sabiam como as coisas eram e vem tentando trazer para o mundo moderno o que a gente já sabe, que sucesso não pode estar necessariamente vinculado a um número que é igual para todo mundo. E um dos conceitos que ele mais vai defender é que talvez o sucesso não seja só florescer, o sucesso talvez seja florescer sem precisar se destruir e o próprio valor para isso.
porque o resultado a qualquer custo não importa, ou ele começa a provar cientificamente que Maquiavel não estava muito correto quando dizia que os fins justificam os meios. Vem, chega mais perto. Algumas histórias explicam mais do que gráficos. Durante essa série eu venho sempre trazendo um caso, a essa altura, alguns casos reais de pacientes, alguns casos de pessoas que me mandaram no Instagram lá, quando eu fiz o questionamento, enfim. Mas hoje eu vou usar uma técnica que a gente usa na psicologia às vezes, que é a autoexposição. Vou contar uma história minha. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa, papo vai, papo vem, e ela me perguntou pra mim, Renato, se eu me considerava excelente no meu trabalho, se eu já tinha excelência. E aí eu comecei a contar pra essa pessoa que quando eu comecei a minha carreira, eu tinha o objetivo de ter pelo menos um paciente por dia. Imagina que eu, Renato, estou formado há 20 anos já como psicólogo. Então, há 12 anos eu comecei a clínica e eu tinha o meu consultório, montei e eu queria ter um paciente por dia. No primeiro ano eu tive um paciente na semana. E eu tinha que fazer, para me sustentar também, alguns trabalhos ainda de RH, de onde eu vim, esporádicos, empresas que me contratavam para consultorias. Depois de 4, 5 anos de carreira, eu achava que tinha conquistado algum tipo de excelência atendendo, porque já dominava alguma coisa, eu já tinha agenda, não era cheia, mas eu já estava conseguindo viver mais disso. Quando veio a pandemia, que a gente migrou de vez para o online, e eu já tinha agenda de fato cheia, isso era 2020, eu comecei a atender tanto online, que eu cheguei à conclusão de que mesmo quando eu achava que tinha já desenvolvido alguma excelência lá, quando atendia no consultório, eu percebi que migrar para online me trouxe mais habilidades que eu não tinha e me percebi mais desenvolvido como profissional. 2022 por 2023, quando eu comecei a estudar mais inteligência artificial e comecei a usar a inteligência para programar, criei meu próprio sistema interno de gestão, de consulta, de pacientes, de estudo de casos. Eu achei que tinha chegado num nível alto de excelência e ali sim eu cheguei a cogitar em algum momento que eu tinha me tornado muito bom no que eu fazia, que eu tinha muito sucesso dentro do que eu planejava. Então me considerei isso com sucesso naquela época, porque pensei que, nossa, cheguei num ponto que eu tanto batalhei lá no começo da clínica. Enfim, quase 10 anos depois de formado. Mas hoje, quando eu olho para trás, para os últimos 3, 4 anos e tudo que eu aprendi, principalmente com a chegada da IA, o que me possibilitou de estudar artigos de todo lugar do mundo, traduzindo e aprendendo, e o resultado que eu vejo os meus pacientes terem hoje, eu comecei a me dar conta que eu sinceramente já não me importo mais. Eu não me importo se eu tenho excelência. Isso não quer dizer que eu não almeje ser muito melhor. Isso não quer dizer que eu não almeje me desenvolver cada vez mais, mas eu percebi que quando eu me via com algum tipo de excelência, aquilo me limitava, porque eu pensava que tinha chego em algum lugar, sendo que sempre pouco tempo depois apareciam coisas que me levavam para outro e outro lugar. Então hoje eu não me importo mais. E para mim, Renato, pessoalmente hoje, me dá essa sensação que vocês viram no artigo de ter sucesso. Não só pela agenda cheia, pelo número, que sim, era um fator que eu tinha, mas principalmente por me dar conta que eu posso evoluir, me sinto sem muitos limites para evoluir, eu posso ir muito, e ainda assim manter a minha virtude, ser quem eu sou, não me comparar com os outros. Isso a mim, Renato, tem me dado a sensação de sucesso. Agora calma, simplifica. A vida pode ser menos dramática do que parece. Normalmente essa é a parte do vídeo que eu tenho que ser muito psicólogo, mais técnico. A gente faz toda essa análise filosófica, teórica, do paciente, da notícia. E eu venho trazendo tudo e normalmente eu tenho que usar um pouco mais de técnica, enfim, mas eu acho que o episódio de sucesso ele é tão autoexplicativo que eu nem preciso usar muita teoria aqui. O episódio do goleiro, onde a gente começa, ele fala de sucesso em vários níveis. Para aquele goleiro, ele conseguiu passar uma partida sem sofrer gols numa Copa do Mundo.
E para um goleiro de Cabo Verde, isso é um sucesso estrondoso. Já para o Courtois, para o Neuer, para o Martinez, que são goleiros de seleções e de clubes que tendem a ganhar quase tudo, o sucesso é um outro nível. É ganhar bilhões, é ganhar prêmios de melhor do mundo, ser considerado o melhor. Sucesso. E quem disse que eles são mais felizes? Quem disse que o Vozinha é menos feliz que Neuer? Eu não sei. E talvez por isso tanta gente esteja seguindo. Porque talvez ele tenha encontrado o sucesso de uma outra forma. E quando a gente vai olhar para o início do vídeo, em que a gente se pergunta por que a gente tem sentido tudo isso em rede social, porque parece que hoje o mundo está levando a gente para como se o sucesso fosse a vida financeira. Se a gente pegar o episódio sobre amor lá, o capital emocional, de quanto a pessoa que a gente está perto significa socialmente e o quanto a gente é capaz de conquistar alguém assim. E parece que a grande maioria das pessoas vai esquecendo, e eu vou contando a minha história ali também, me esqueci em alguns momentos, quando a gente olha lá, o Epicteto falava de que o sucesso está muito mais ligado a viver uma vida que a gente acredita. Porque no fim das contas é aquele papo eterno que todo mundo tem, e parece que eu estou sendo clichê, mas é a teoria aí apresentada para vocês que vai corroborando, inclusive com o cara ganhando um prêmio Nobel, falando de alguma forma sobre isso, de que no fim o importante é o caminho. O importante é como a gente se desenvolve, porque lá no fim das contas, na hora que todo mundo for fechar os olhos, não vai fazer diferença os tantos milhões que a gente tem, não vai fazer diferença a quantidade de seguidor, o carro que a gente teve. O que vai contar foi o quão bem a gente viveu. É óbvio que, se eu pegar o Ekman também, ele deixa muito claro que não é igual para todo mundo, porque o contexto que a gente está ligado. Provavelmente para um goleiro que ganha 15 milhões de euros por ano, vai ser mais fácil ter isso, é óbvio. E talvez por isso a gente compare tanto esses números, pela facilidade que gera ter as coisas para poder chegar nesse objetivo final. Ninguém é bobo de descartar isso agora. Dá para chegar sem isso também. É só uma ferramenta facilitadora. E o problema é que a gente vem dando muito mais crédito ou importância para a ferramenta do que para o resultado que ela deve gerar. Isso é culpa tua? É culpa minha? Não. É uma construção, é o algoritmo, como eu sempre digo, é o resultado da Revolução Industrial de 1800 e tanto, que eu venho falando todo o episódio, que foi chegando num nível tal em que a coisa se perdeu. E a gente acaba sofrendo por olhar para tudo isso e esquece da essência de tudo, que os filósofos já diziam isso lá, sei lá, 100, 200 antes de Cristo, e que até 1800 e tanto era vivida de forma mais propriamente dita, e nos últimos, sei lá, quase 200 anos, vem tomando um caminho tão drasticamente longe disso, parece que todo mundo está adoecendo. Então, não, o problema não é tu. O problema é a forma como o próprio mundo está quase obrigando a gente a ver o que é o sucesso, e a gente vai se comparando com os outros dentro disso, e aí sim tem gerado muito sofrimento. E na prática, como é que podemos aplicar isso na nossa vida? Como quase todo o episódio hoje é autoexplicativo, Sofia, eu vou usar uma técnica que é bem batida, mas que funciona bastante para esse caso. Faz o seguinte, quando eu falar agora, lembra de quando tu era criança. Renato, não lembra? Lembra sim. Fica tranquilo que vai vir. Lembra de quando tu brincava? O que era vitória nessa brincadeira? O que era sucesso nessa brincadeira? Para algumas crianças era ter família. Para algumas crianças era vencer um jogo de futebol, era ser campeão de alguma coisa. Para outras crianças talvez fosse dançar, o público. Mas a gente, quando é criança aí, nesse exercício, tem um detalhe. A gente não conhecia tão bem o dinheiro, a gente não sabia tão bem o que era família. A gente via o que as pessoas viviam e imaginava sendo feliz com isso. Porém, a gente brincava e de alguma forma vivia dentro da gente aquilo. E naquele momento, aquilo era felicidade. Naquele momento, a gente realmente tinha sucesso. O problema é que o mundo vai fazendo com que a gente tenha mais peso, mais responsabilidade pela sociedade, e às vezes a gente perde isso. Então, a dica que eu vou deixar, a tarefa, lembra de quem tu era, lembra de onde tu veio, o que tu queria, lembra. Sente isso aqui, faz isso essa semana. Faz esse exercício que eu te garanto
E talvez tu descubra que hoje já é uma pessoa de muito sucesso. E o que eu espero dessa semana pra ti? Eu espero que depois de tudo isso, tu volte a ver a vida com a leveza de uma criança. De alguém que quer aprender, que quer ser melhor. Não se importa tanto com o número, com a comparação. Tá feliz onde tá, com quem tá, sendo o que é. Porque no fim das contas, quando a gente fechar os olhos, talvez seja apenas isso que é ter uma vida de sucesso. E que a tua vida volte a ter aquela sede, ter sucesso genuíno, vivendo para ser quem tu realmente é, tá? Tchau, Sofia! Boa semana! Tchau! Foi ótimo ter você aqui. Até a próxima!